podemos estar aqui às voltas com uma opinião pública tendo sido viciada e com decisões judiciais viciadas em cima de uma opinião pública que foi viciada. Vocês percebem o rolo? Donald Trump fez declarações bombásticas sobre um suposto esquema de desvio bilionário dentro da USAID, ou USAID, como você quiser chamar, insinuando que a agência pode ter financiado veículos de mídia nos Estados Unidos para manipular a opinião pública. E não foi só manipulação de veículo de mídia, não. As denúncias reforçam a crescente suspeita de que organizações globalistas utilizam verbas públicas para influenciar narrativas políticas e atacar conservadores. Trump promete investigar a fundo a esquerda americana e brasileira e já tentam também minimizar essa história, essas acusações. Mas o escândalo, pode ter certeza, vai expor um dos maiores esquemas de manipulação midiática da história recente. Então, vamos, sem delonga, para os nossos convidados e a gente vai fazer essa análise, começando pelo Rafael Fontana. Como é que essa história te impactou? Foi surpresa para você, essa revelação? Olá, Serrão. Surpresa nenhuma. Eu queria deixar um abraço para toda essa bancada maravilhosa, os convidados que estão aqui com a gente e você que está assistindo o programa agora, deixe uma curtida. Aqui na tela agora, todo mundo, eu acho que já foi perseguido de alguma forma, pela imprensa, por sindicatos, né? Foi perseguido pela oposição, é claro, e também por artistas que sempre estão nos atacando de alguma forma. Todos que estão aqui já fomos atacados. E nada disso, sem contar com milhares de contas que são financiadas justamente pelo dinheiro irrigado dessas ONGs, da USAID e de tudo o que vem da esquerda. Nós conhecemos isso muito bem. Então, neste momento, o que vemos aqui nos Estados Unidos é um grande descortinar de verdades. E a esquerda, dentro da velha mídia, está tentando desconstruir a verdade. Ela vem apenas com aquela retórica velha, ultrapassada, que a opinião pública já não se interessa mais. Ninguém se importa. Agora as pessoas querem conhecer a verdade. Dizem, por exemplo, que os Estados Unidos estão parados. Mentira. Tudo está funcionando aqui perfeitamente. E a população, pelo que nós vemos de repercussão, está apoiando o que está acontecendo agora na Casa Branca. E olha só, nós temos apenas 18 dias de governo Trump. Nem isso, nem completou. E a gritaria já começou, pediram impeachment. Imagina com a eliminação do Departamento de Educação, que é simplesmente o equivalente ao MEC do Brasil. Imagina se o presidente do Brasil, na época Bolsonaro, simplesmente acabasse com o Ministério da Educação, que de fato foi instituído nos Estados Unidos como pressão de sindicatos para futuramente colocar toda essa pauta ideológica que a gente vê disseminada, não só nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra hoje, na Alemanha, no Brasil, em todo o Ocidente de uma forma geral e tentando se expandir para a Ásia, onde eles ainda não conseguiram penetrar com tanta eficiência. Mas o que nós vemos nos Estados Unidos é apoio ao que está acontecendo com o governo Trump e choro da velha imprensa. Tem muita coisa para acontecer ainda, Serrão. Vai acontecer. Nós vamos ver, a partir de agora, pelo menos até julho, nós vamos ver muitas denúncias sendo fundamentadas. E ele, por exemplo, Glenn Greenwald, que está em silêncio, está trabalhando também, já sabemos, numa reportagem especial que virá à tona e incluirá elementos que vão atingir o Brasil. Serrão. Muito bom, vai ser um tsunami essa história toda. Eu comecei o programa no nosso estilo Chuck Norris, né? Detonando geral. Maurício Galante, saudações para você. Tudo bem, Serrão, bancada maravilhosa aí, só pensadores, né? E gente que entende o que nós estamos vivendo, essa realidade mundial que nós estamos vivendo. Um impacto enorme aqui, eu estou aqui com o computador aberto na minha sala, eu sou vereador aqui em Texas, primeiro brasileiro eleito vereador no Texas, na cidade de Arlington, entre Dallas e Fort Worth, membro do Partido Republicano, e a gente está acompanhando isso já há meses, há 4, 5 meses, trabalhando diretamente com o Mike Pence, que ele está fazendo um trabalho excepcional. Se tem um cara que fez mais pelo Brasil do que muita gente que está nos seus cargos legislativo, executivo, judiciário, é esse Mike Pence, que ele desvendou toda essa teia de ONGs ligadas ao Conselho do Atlântico, National Endowment for Democrat Endowment, e como que esse dinheiro irrigou, a USAID irrigou esse dinheiro para ONGs, basicamente para lavar dinheiro, é isso mesmo. A USAID dava dinheiro para ONGs lavarem dinheiro e pagar órgãos de mídia, pagar institutos, pagar universidades, pagar influencers diretamente para que eles movessem para frente a agenda globalista, a agenda socialista
e aí está o estrago. Então hoje, eu estou aqui com o website aberto aqui, está em todos os jornais, tem capa de todos os jornais, o escândalo enorme que esses 40 bilhões de dólares, a USAID recebia, na época do primeiro governo Trump, menos de 14 bilhões de dólares. O ano passado recebeu quase 48 bilhões de dólares. Pessoalmente, o Biden requisitou 30 bilhões de dólares, que foram repassados para empresas, ONGs e institutos ligados a George Soros, 30 bilhões de dólares. E aí tem listas e mais listas aí de empresas, institutos, pessoas no Brasil que estavam na folha de pagamento da USAID para desestabilizar o processo eleitoral e calar, perseguir e imprisionar os conservadores no Brasil. Essa é a realidade. É uma farra com dinheiro público norte-americano. Meu querido André Marcília, esse também, a gente está sempre junto, estamos em todas, e ele também está aqui no Bradock, um especialista em liberdade de expressão. Que assustador que você vê essa notícia sobre o ZAID atuando no Brasil, manipulando a opinião pública, utilizando esse esquema, um esquema digno de ser chamado de organização criminosa, né, Marcília? Pois é, Serrão. Bom, cumprimento você que além de amigo, um grande jornalista, agora está aí se revelando um grande apresentador também. Cumprimento toda a bancada e a audiência do Bradock. Prazer estar aqui com vocês. Olha, essa questão que a gente aqui no Brasil está chamando de USAID, né? USAID, mas eu acho que no Brasil cabe melhor de falar USAID para facilitar. A USAID aqui nós precisamos tratar desse tema muito seriamente. Veja, o que está por trás é a soberania da opinião pública brasileira. E a opinião pública não é qualquer opinião pública brasileira, não. Porque quando a gente trata de ONGs financiadas por dinheiro norte-americano, quando a gente trata de pesquisas universitárias com dinheiro norte-americano, quando a gente trata de checagens e checadores de conteúdo estimulados por esse tipo de financiamento, nós estamos tratando da base que alimentou durante os últimos anos muito das decisões da nossa Suprema Corte, tanto eleitoral quanto do STF. Veja, não foram poucas as vezes que as decisões foram tomadas com base em pesquisas, com base em pesquisas de ONGs, com base em agências de checagem. Muita gente foi caçada, muita matéria jornalística foi censurada com base em agência de checagem. É preciso se averiguar muito bem se essas agências de checagem estavam fazendo pesquisas espontâneas ou não. É muito sério isso, porque a nossa opinião pública pode ter sido viciada por esse tipo de situação que a gente está ouvindo falar, por enquanto apenas ouvindo falar, mas é necessário que a gente investigue a sério, que abra-se uma CPI sobre isso amanhã ou ontem, para a gente saber como e de que forma esse dinheiro da USAID, da USAID, influenciou de fato a opinião pública brasileira e, repito, e como efeito cascata, influenciou o nosso judiciário, que baseava as suas decisões e baseia ainda hoje com base em agência de checagem e pesquisas universitárias, que, repito, podem não ter sido espontâneas. Nós podemos estar aqui às voltas com uma opinião pública tendo sido viciada e com decisões judiciais viciadas em cima de uma opinião pública que foi viciada. Vocês percebem o rolo? Isso é muito sério. Isso pode ter impactado, isso sim, impactado nas eleições. Não desinformação, quando alguém dá uma opinião nas suas redes sociais e é entendido como desinformação. Mas isso sim pode ter impactado seriamente, de forma coletiva, nas eleições, na opinião, no debate público, no debate político, e é necessário que a gente veja com muita cautela isso aí. A gente falou, Serrão, há um tempo atrás, a justificativa, inclusive, do X. O X precisa sair do Brasil, é justificável a suspensão do X porque ele não tem um representante legal no país, e isso é um fator que altera a soberania nacional, que viola a soberania do país. A soberania do país é violada, segundo o entendimento do nosso STF, é violada porque uma empresa estrangeira não tem um representante legal. Faça-me o favor, a gente está diante aqui de um impacto real, de violação da soberania mesmo. Então, isso tudo precisa para ontem melhor analisado, investigado e tratado com extrema seriedade. Não é apenas algo que a gente conversa hoje e amanhã esquece.
Isso aí, vamos tratar com extrema seriedade esse assunto, que ele é de extrema gravidade para o Brasil e para o mundo. Antes de eu chamar o nosso grande amigo, deputado Alexandre Ramagem, eu quero dar uma informação importante para vocês. Toda quinta-feira, a partir de hoje, estará conosco nesse Bradock Show André Marcília. Bem-vindo ao nosso time, vamos arrebentar. Agora, novidade terrível, essa que foi anunciada mundialmente sobre a USAID. O Elon Musk foi lá na veia, já tinha desconfiança disso, assumiu o cargo de detonador da burocracia do Deep State americano e foi para cima da USAID. Vamos lá, produção, quero agora ver um vídeo. A deputada federal Bia Kicis fez uma crítica muito relevante a esse caso e vale a pena a gente reproduzir agora, antes do Ramagem falar. Precisa do presidente da casa instaurar essa CPI, né? Não é uma coisa fácil, porque existe uma fila de CPIs, existe uma ordem, mas nós vamos lutar muito por essa CPI, porque ela é muito importante. Como você falou, Ana, é o maior escândalo, né? É uma coisa assim absurda, e a gente não vê a mídia brasileira tocando nesse assunto, a grande parte da mídia aí, né? Como se isso não estivesse acontecendo agora. Nós estamos acompanhando, e te digo que não é só a CPI. Nós estamos em contato com muitas autoridades aí nos Estados Unidos. Nós lemos também, eu acho até que foi você que falou, que essa questão do visto, aquela história do Felipe Martins, quem teria fraudado a entrada dele, tudo isso vai ser investigado. Então tem muita coisa, tá? Isso é um escândalo de proporções assim realmente gigantescas, né? E mostra que no Brasil não existe na questão eleitoral. E aqui eu nem estou falando de urna, nada disso, que é para não entrar num assunto, né, que é, como se diz, assunto proibido, não se pode nem falar. Mas agora, como é que vai dizer que a gente não vai questionar o nosso sistema eleitoral quando a gente vê que houve uma interferência pesada de fora, uma interferência do governo Joe Biden nas nossas eleições, que esse USAID patrocinou censura para os conservadores. E eu sou uma das pessoas atingidas, dentre tantos outros, né? Isso é grave, entrevista da Bia Kicis ao Oeste Sem Filtro, trazendo a possibilidade concreta de que isso também se transforme em uma comissão parlamentar de inquérito. Alexandre Ramagem, temos essa chance objetiva? Será que o deputado federal Hugo Mota vai ter coragem de bancar uma CPI dessa tão pesada? Pressão vocês vão fazer, né? Serrão, com toda certeza tem chance. Nós já entramos com pedido de CPI, já angariamos as assinaturas necessárias, já está em tramitação. Agora é a questão política do que vai ser revelado. Por enquanto, a gente já está vendo tudo o que está sendo investigado nos Estados Unidos. A gente viu que a administração Trump já sabia o que tinha e foi direto no detalhe da USAID, que financia todas as propostas e interferências internacionais pela política da administração Biden, de agendas globalistas, ODS, ESG, Agenda 2030, por todo o mundo. Preocupante, eles já chegaram a cortar para 2025, houve a notícia hoje, que eles cortaram 286 milhões de dólares que já estavam rubricados para meios de comunicação ao redor do mundo, não eram nem nos Estados Unidos, eles já cortaram. E pelo que nós já vimos no detalhe, parece que é só a ponta do iceberg, era realmente fachada de desenvolvimento internacional, de ajuda humanitária, fazia alguma coisa, mas pura fachada, para interferência nas democracias interna americana, externas internacionais, no Brasil e em diversos países, não só na América Latina, interferência na democracia nacional brasileira e na nossa soberania nacional, por meio de instituições públicas, por ONGs e pela imprensa. Então tem muito a ser revelado e a gente acredita que com essas notícias haverá a possibilidade de uma CPI dada tamanha gravidade, porque eles tinham o objetivo de realmente censurar, exterminar quem não pensava igual a eles, quem não cumpriria as agendas. Então, diretamente aqui no Brasil, quem é de direita, conservador, e ainda mais que o presidente Bolsonaro é conhecido nos Estados Unidos como o Trump dos trópicos, a gente já imagina como foi pesada a carga aqui no Brasil. Dá para imaginar sim. E hoje em Brasília também teve uma repercussão pesada, vocês vão poder falar disso, sobre o relatório famoso The Attack of the Free Speech Abroad and the Biden Administration's Silence, The Case of Brazil, que numa tradução tabajara quer dizer o ataque à liberdade de expressão no exterior e como a administração Biden fez silêncio.
o caso do Brasil. São 451 páginas bastante explosivas, um documento elaborado pelo Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Rafael Fontana, esse negócio é nitroglicerina pura, né? É demais, Serrão. Como nós estamos aqui com toda uma bancada de extrema qualidade, eu queria aproveitar também para deixar um abraço para Rodrigo Constantino. Eu estive com ele hoje, nós conversamos sobre esse assunto e vai, com certeza, pesar tudo isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, haverá repercussão no Brasil. Talvez não seja a prioridade do governo norte-americano neste momento. Existe a questão do Panamá, onde Trump apontou o dedo, foi resolvido. Panamá, pronto, resolveu. Trudeau está fora, né? Agora precisamos eleger um conservador, agora que deve ser o Pierre Poilievre, esqueci o nome dele, deve se eleger agora, então, um primeiro-ministro conservador no Canadá. Então vai chegar um momento que mira para a Groenlândia, resolve o problema aqui, termina com a guerra na Ucrânia, termina com o conflito em Gaza, que é onde ele já mandou o recado, e vai chegar um momento que fala, bom, pronto, resolvemos em vários continentes do mundo, que vocês estão vendo aqui atrás, agora vamos dar uma olhadinha para o sul do continente americano, este país aqui, o Brasil. Tem eleição em 2026. Nós não vamos deixar isso barato. Tudo aquilo que aconteceu no Brasil em 2022 vai vir à tona em algum momento. As pessoas que foram injustiçadas, como diz a deputada Bia Kicis, quantos de nós perdemos as nossas redes, a nossa monetização, fomos perseguidos, não só pelo governo brasileiro, mas pelo governo Biden. E também, claro, pelas empresas chinesas que patrocinam tantos governos, tantos veículos de comunicação, e agora estão dando carros de presente para tribunais, né, Serrão? Estão dando carros de presente para o governo Lula, sob o pretexto de empréstimo. Estão emprestando carro. Ora, minha gente, não existe essa de emprestar carro, e muito menos do governo aceitar empréstimo. Isso precisa também ser investigado, Serrão. É tanta coisa, é tanta coisa. É a luz do dia, né? A entrega dos carros da BYD, a luz do dia para o governo brasileiro, para os tribunais. Ou seja, é claro que existe conflito de interesse. Nós temos, de um lado, o governo americano, através de Biden, dando dinheiro para a imprensa, o governo brasileiro, através de várias estatais e de seu governo, bancando a publicidade da imprensa tradicional, e também as empresas chinesas. Então, aí está o tripé, China e Estados Unidos, na época dos democratas, e Brasil controlando a informação, controlando a política nacional do Brasil. Qual a chance que nós tínhamos de reagir a isso dentro do cenário anterior? Zero. Agora nós temos, pelo menos do lado dos Estados Unidos, uma chance, um respiro, um alívio de que as coisas podem começar a mudar e em 2026 impactar definitivamente nas eleições presidenciais, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para as Assembleias Legislativas. A Ramagem sabe muito bem disso, de todo esse turbilhão que vai vir e que vai impactar o Brasil. De fato, nós vamos ver mudanças. Não espere 72 horas, uma semana, 15 dias. Vai acontecer dentro do ritmo normal. Isso precisa ser passado a limpo de uma vez por todas. E, de novo, um abraço para o Constantino, que a gente teve uma excelente troca de impressões, de ideias aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Serrão. Maurício Galante, esse relatório do Comitê de Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, ele pegou 3 pontos fundamentais. Primeiro, a perseguição política e censura a opositores. Segundo, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos no Brasil. E terceiro, ataques diretos contra parlamentares e jornalistas. Como é que você acha que isso vai impactar de verdade o Brasil e como é que estão as articulações aí, a partir, inclusive, das denúncias gravíssimas que o Mike Pence fez e que você já citou? Esse aparato de censura, e o Mike Pence chama de complexo industrial da censura, ele já pesquisa isso há muito tempo, e por isso que quando eles chegaram agora, o Doge, eles chegaram direto na veia, foram lá e já acharam os documentos, acharam os pagamentos para essas ONGs de fachada. Para contextualizar aqui, o Mike Pence era speechwriter, uma pessoa que escrevia os discursos do Trump no primeiro governo dele, nos primeiros 2 anos. Depois ele foi transferido como diretor de Cyber Policy, de políticas de cibersegurança, dentro do Departamento de Estado, trabalhando embaixo do Mike Pompeo. E lá ele percebeu que toda essa atividade de dinheiro saindo para ONGs, para fazer atividades, para realizar tarefas em nome do Departamento de Estado americano, através do USAID.
E ele começou a tomar nota disso. Quando o Trump saiu, ele abriu a ONG chamada Freedom for Information Online. Ele já tem catalogado todos os arquivos, pagamentos, faturas, todos esses 4 anos, esperando a chance de alguém fazer alguma coisa. Ele tem o livro que ele queria publicar, que é o Weapons of Mass Deletion, que faz uma alusão a armas de destruição em massa, mas é deletar em massa, e que é impublicável. Então, eu fico muito feliz que o governo Trump deu essa chance de ele retornar, trabalhar com o pessoal do Doge, e toda essa estrutura foi relacionada nesse relatório, que veio do Comitê de Constituição e Justiça, capitaneado pelo Jim Jordan. Só foi possível porque 2 anos atrás os republicanos ganharam a maioria no Congresso americano. E isso, inclusive, o dossiê Steele, que foi um dossiê comprado pelo pessoal da CIA e da FBI, foi comprado de um ex-espião inglês, foi fabricado para que, quando o Trump entrasse no governo, no primeiro governo dele, eles tinham, para toda a imprensa e todos esses órgãos aí, hoje saiu aqui, foram quase 7.700 instituições entre jornais e jornalistas no mundo inteiro, em 30 países, para repetir a mesma frase, que a Rússia tinha ajudado o Trump a ser eleito. E isso causou um impeachment dele. O segundo impeachment foi com Christopher Wray, que pegou a ligação dele junto com a Ucrânia, com o Zelensky, e impeachmentaram ele. E só dos institutos que entraram com ações judiciais contra o Trump, as 34 ações judiciais que ele sofreu no ano passado e retrasado, não vou contar aqui as 3 tentativas de assassinato, né? Uma que ele tomou tiro na orelha, outra que pegaram o cara no campo de golfe, e outra que a imprensa não fala, que ele foi preso na Califórnia, uma pessoa fortemente armada tentando se aproximar do local do comício. Não vou chegar nesse ponto, mas ele sofreu inúmeras ações judiciais para destruir ele e para colocar pecha nele, que ele é o primeiro presidente convicted criminal, que foi julgado e condenado como assumir a presidência da República. Então, isso acabou. Os 48 bilhões de dólares da USAID foram todos congelados. 10 mil funcionários da USAID estão amanhã, inicia o prazo deles de como é que chama? Licença indeterminada. O Trump avisou ontem, uma hora atrás, que só vai manter 234 funcionários, e a USAID, que hoje, quem tomou conta da USAID foi o próprio Rubio, que foi designado para ser o diretor interino, ela vai ser extinta, e o número mínimo de pessoas vai ser um departamento ali dentro do Departamento de Estado para fazer apenas o que deveria fazer, que era assistência humanitária para países que precisam, para desastre ambiental e outros desastres, que terremoto, maremoto, e é isso aí. Então, o fim de uma grande era onde George Soros dava as cartas do mundo e influenciava com a agenda globalista e socialista democracias eleitas pelo povo. Alexandre Ramagem, pelo que o Maurício acabou de descrever, pode acrescentar, Fontana, vai. Só acrescentar que o Maurício Galante falou perfeitamente aí. É muito estratégico o fato de, durante a campanha, eles não terem tocado nesse assunto. Senão eles seriam extremamente bombardeados por mais informações com o dinheiro da USAID. Foi muita estratégia durante toda a campanha manter o silêncio sobre todas essas informações que eles tinham, para não levantar o ataque que certamente iria atingi-lo em cheio. Então, neste momento, agora, com todas essas informações, imagina, 7.700 pessoas e veículos de comunicação patrocinados pela esquerda para manchar reputações e para silenciar, censurar, calar as vozes da direita, dos conservadores. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Alexandre Ramagem, ficou claro aí, então, pela descrição do Galante e do Fontana, um grande pagamento de jabá, não só para utilizar a imprensa de maneira manipulativa, como também suspeita de que esse jabá pode ter sido direcionado também para a máquina de repressão da juristocracia, que tentou arrebentar com Donald Trump. Ele quase que não consegue ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Será que algo parecido pode ter acontecido em outras partes do universo, de repente, em Marte? Nós temos muitas semelhanças que não são meras coincidências. Quantas imputações e indiciamentos o Trump teve, toda uma desconfiança do processo eleitoral, uma tentativa de homicídio no meio da campanha, a questão do 6 de janeiro do Capitólio lá, com 8 de janeiro aqui. Lá as câmeras sumiram também. Lá toda a bancada que analisou está sob suspeita.
Então, o que a gente verifica? Que essas coincidências têm muito a representar o que pode ser revelado aqui no Brasil. Então, nós estamos atentos, verificando o que vem de lá. Os democratas realmente estão desesperados lá. Há uma vontade de publicidade para demonstrar o efeito nefasto dessas interferências, da manipulação do jogo democrático, que isso será tratado aqui no Brasil. A gente já sabe da forma especial que tem o olhar para o Brasil, não só pela amizade, vamos colocar assim, do presidente Bolsonaro com o Trump, mas porque nós somos um dos berços de democracia, de civilização ocidental, de respaldo e de um trabalho das bases da civilização ocidental, da ética judaico-cristã aqui no Brasil. Então nós sabemos que vai ter um olhar para lá. Vários institutos já estão percebendo as irregularidades, as censuras, perseguição, quebra do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, do devido processo, da legalidade. Está vindo para cá a Comissão Especial de Liberdade de Expressão, lá dos Estados Unidos. Estão tendo ciência de tudo o que está acontecendo. Diversos parlamentares, eu estive lá nos Estados Unidos em uma das oportunidades, levando essas informações, vários parlamentares foram, e aqui eu tenho que deixar claro aqui, parabenizar o trabalho excepcional, incansável, do deputado Eduardo Bolsonaro, que capitaneou essa consciência, essa ligação, essa informação aos Estados Unidos, a todos os fóruns de direitos humanos, de representatividade, de soberania, para trazer essas instituições aqui. E, por outro lado, também, é que a gente sabe que os Estados Unidos sempre financiou diversos desses organismos, e o Trump e esses organismos também tratando dessas agendas globalistas, não tratando diretamente as violações aos direitos humanos. Então, muito não vai me surpreender se diversos desses organismos, a própria OEA, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos também, a Corte também, comecem a olhar para cá e comecem a ter decisões que não precisa ser jurista, só ter um pouco de consciência, isenção, imparcialidade, boa-fé, que vai verificar claramente toda a perseguição, toda a censura, toda a destruição do ordenamento jurídico brasileiro. Isso foi realmente assustador. Agora, André Marcílio, a gente tem possibilidade de, com todas essas revelações, que ainda isso é só a pontinha do novelo que está sendo puxado aí, tem chance da gente realmente recuperar a nossa capacidade no Brasil de ter liberdade de expressão de verdade? Olha, Serrão, antes de entrar no meu comentário, só que você disse que eu estou chegando para o time fixo às quintas-feiras, olha que eu também ganhei um boné aqui do Bradock, então agradeço aqui. Só não vou colocar o boné de verdade, porque a minha cabeça é muito grande. Não tem nunca nenhum boné e nem nenhum chapéu que caibam na minha cabeça. Mas, enfim. Qual é a chance da gente voltar a ter um ambiente democrático no país? Olha, eu gostaria de ter uma resposta otimista para isso. Dizem que os pessimistas são as melhores pessoas, porque se der errado, se aquilo que eles preveem der certo, eles acertaram. Se der errado, é porque a coisa saiu bem, então eles sempre ganham. Mas eu gostaria de poder ter uma visão otimista sobre isso, mas eu não tenho. E sabe por que eu não tenho? Porque nós enraizamos a censura dentro das nossas universidades, dentro das nossas legislações. Essa visão sobre censura, ela se tornou cultural. Uma das ramificações do que a gente está tratando aqui, que é a utilização da USAID, é justamente nesse viés progressista do wokeismo. Então, a ideia do identitarismo, a ideia de que, enfim, é necessário o discurso de ódio, a desinformação, a fake news, o negacionismo, todos esses conceitos, por exemplo, não são jurídicos, mas estão enraizados dentro do ambiente jurídico. Não estão legislados, mas estão enraizados dentro da nossa jurisprudência. Quanto tempo será necessário para isso ser desfeito? Décadas, acredito eu. Décadas. Porque não se trata apenas de você melhorar o ambiente democrático, de você extirpar a censura do país. Se trata disso, está dentro da cabeça dos jovens. Pega um jovem que, em 2018, quando o STF se tornou protagonista de todo esse processo, esse jovem que lá tinha 13 anos, hoje ele está na universidade com 18, 19. Todo o período ativo intelectualmente dele foi dentro de uma época de censura. E está sendo ensinado por um professor, muito provavelmente,
que é adepto da censura e vai para o ambiente de trabalho, no jornalismo, na advocacia, também que, enfim, de alguma forma releva a censura, para não dizer que é conivente. Então, infelizmente, nós temos pela frente muito trabalho. Não será apenas combater a censura estruturada dentro do país, será a gente desfazer a censura que está introjetada, enraizada dentro da nossa própria sociedade, dentro da nossa própria cultura. Muito bem, quero agora aproveitar os dois. Os dois agora vão ter que se despedir, então eu quero a saideira dos dois, agora. O Galante já se elegeu. Deixa eu só falar, não vou me lançar nenhum cargo, não, mas Galante, o que o Marcílio acabou de falar é que a linguagem também está introjetada. Essas pessoas, os universitários, como diz o Gordon, são pessoas em situação de Paulo Freire. É difícil mudar essa situação, mas são pessoas em situação de Paulo Freire. Então, o estrago é imenso para a gente consertar. Eu preciso só me despedir aqui. Olha, é um grande prazer estar aqui com o Ramagem, com o Galante, com o Marcília, das boas-vindas para o Marcília. Bradock acertou em cheio em trazer mais essa mente brilhante para o seu time. Estarei de volta em breve com vocês, se Deus quiser. Muito obrigado, Serrão. Até a próxima. Legal. E eu que quase não faço programa com Marcília, então, pô, vai ser, né? Galante, valeu. Contando. Eu queria pegar o... Galante, vamos lá. Manda o seu recado final agora. Eu queria pegar o gancho do Marcília e do Ramagem também. Marcília, aqui nos Estados Unidos, as universidades estão tão infiltradas, impregnadas com a cultura woke, quanto no Brasil. Nós vimos aí nessa eleição com o Trump, ele dobrou o número de eleitores na faixa universitária. E isso aconteceu muito rápido. Eu entendo que até o foco pessimista nisso aí, mas espero que você esteja errado. Eu acho que garantindo a liberdade de expressão, garantindo as redes sociais livremente, o TikTok foi o maior responsável aqui dele ganhar o dobro de votos nessa faixa etária. E isso, pra gente, é muito importante aqui. Tá? Eu estou aqui há 21 anos, não fiz faculdade aqui, mas falo com o pessoal do palestra em universidades, eu conheço o assunto de perto. O que o Ramagem falou é muito importante, as similaridades entre Brasil e Estados Unidos. Né? Então você tem aí, quem quiser acompanhar, posso fazer propaganda aqui, Serrão? Vai no meu Instagram, mauriciogalante.us, eu tenho 5 vídeos, 5 capítulos do Mike Benz, ele explicando exatamente como funcionou isso, resumindo rapidamente, em 2014, 2019 foi feito na Ucrânia, essa mulher, a Victoria Nuland, que insuflou o movimento para tirar o Yankovic lá e colocar colocar o Zelensky, isso em 2018. Ela estava presente no Brasil, ela veio para o Brasil antes da eleição de 22. Os Estados Unidos deixou o Brasil sem embaixador por 2 anos, a China também. Então ela que vinha para o Brasil coordenar as atividades que a USAID, através da CIA e da FBI, estavam montando no Brasil. Quando o Bolsonaro não foi reeleito, no início de 2023, o Biden colocou a Elizabeth Bagley como embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Para quem não conhece, a Bagley, o marido dela, um bilionário de Massachusetts, era o maior doador do Partido Republicano, do Partido Democrata, desde a época de John Kerry, Hillary, Obama, e foi tesoureiro da campanha do Obama. Você colocou a esposa, ele faleceu em 2010, colocou a esposa da pessoa que sabe aonde o dinheiro vem. Então, essa questão de irrigar, aumentar 2 vezes o orçamento da USAID no Brasil, você tinha aí um operador muito capaz de pegar as ferramentas e distribuir esse dinheiro para que fosse efetivamente utilizado para amordaçar, prender. Você tem aí generais presos, oficiais das Forças Armadas presos, gente presa aí porque escreveu em batom na estátua. Então, a gente está tratando aqui com uma rede muito bem organizada há anos. E eu também faço a pergunta para os telespectadores. Pare para pensar se o movimento orgânico foi orgânico mesmo ou não foi, das pessoas irem para frente dos quartéis mostrar sua indignação. Se pergunte também se esse movimento orgânico foi deles, iniciativa própria deles, de sair da frente do quartel onde eles estavam seguros e ir para frente do palácio e se expor a elementos infiltrados, que a gente descobriu aqui que a FBI tem elementos infiltrados, tinha elementos infiltrados, para se expor a uma condição de baderna, de perder o controle e serem indiciados, como foram em 6 de janeiro aqui. Essa similaridade que o Ramagem apontou é muito, muito importante. Então, essa pergunta fica no ar aí. Eu acho que vai ter muito material para essa CPI explorar, e a gente está muito, muito esperançoso de que o Brasil vai virar essa página, muito em breve.
Valeu, Ô, Serrão. Galante, grande observação. E só para lembrar, hein, uma grande financiadora da campanha do Barack Obama, uma mocinha chamada Kamala Harris e o marido dela. Só para lembrar como tudo está articulado, está maculado até hoje. Desculpa, correção. Elizabeth Bagley, que acabou de ser demitida como embaixadora americana no Brasil agora, dia 19 de janeiro. Vim te fazer um convite imperdível e super especial. Dia 7 de fevereiro, na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos receber o grande jornalista Augusto Nunes. Eu tenho certeza que você não vai perder. Clique no botão para se inscrever. Braddock Show, a gente te aguarda 7 de fevereiro, 8 da noite, com o especial Augusto Nunes. Até lá, Braddock Show, imperdível.